Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós falaremos sobre os fuso horários brasileiros. Então, com essa aula também nós encerraremos o nosso ciclo de aulas do primeiro módulo, desse primeiro módulo. Então, essa é a nossa última aula referente ao conteúdo explicativo do módulo número 1, tá? Então, esse conteúdo aí, fuso horários, os fuso horários do mundo e do Brasil. Então, vamos lá para o próximo slide. Então, pessoal, o que são fuso horários e como eles ocorrem? Então, veja só, lá por volta de 1884, então, um grupo de países se reuniu em Washington, capital dos Estados Unidos, para poder justamente estabelecerem esses fuso horários, porque até então era tudo, vamos dizer assim, meio que bagunçado. Então, assim, a Inglaterra, como a Inglaterra era um país, naquela ocasião, no século XIX, era uma potência mundial, a Inglaterra, então eles acabaram, vamos dizer assim, ficando na dianteira desse processo. E por isso que foi justamente no distrito de Greenwich, na cidade de Londres, que lá ficou como se fosse o marco inicial dos fusos horários. Lá, por isso que lá hoje lá possui a GMT, né, que é o tempo médio de Greenwich, ou então é a hora oficial do mundo. Tá? Então, o que são os fusos horários? Então, os fusos horários são faixas de horas que existentes na Terra, onde cada ponto da Terra, do ponto de vista longitudinal, cada faixa, vai ser uma hora diferente. Isso por quê? Considerando que nem todos os pontos da Terra, do ponto de vista, vamos dizer assim, longitudinal, vai ter a mesma quantidade de luminosidade, de iluminação, então, considerando que alguns pontos vão estar de dia, outros estarão de noite, alguns locais estarão anoitecendo e outros alvorecendo. Então, considerando isso, então não tem sentido estabelecer o mesmo horário para todos os pontos da Terra, certo? Então, vamos aqui para o nosso quadro. Então, temos aqui, considerando a circunferencialidade da Terra, né, a circunferencialidade terrestre, e a rotação da Terra de 24 horas. Então, o que acontece? O tempo que a Terra leva para poder dar a volta completa em torno dela mesma é de 24 horas, a gente viu isso tá, no movimento de rotação. Então, o que a gente faz? Dividindo aí 360 graus por 24 horas, temos 15. Portanto, pessoal, cada fuso horário equivale a 15 graus ou uma hora. Então, o que acontece? A Terra toda possui um ciclo de 24 fusos horários, onde cada fuso desses equivale a 15 graus ou uma hora, 60 minutos. Então, eu coloquei aqui de forma mais ilustrada aqui para vocês. Então, o que acontece? Aqui temos o meridiano de Greenwich, que é o fuso central, o fuso zero. Ele divide a Terra em hemisfério leste e oeste, ou ocidental, oriental e ocidental. Vocês viram lá? Então, aqui vai de 0 até 180 graus para leste e de 0 até 180 graus para oeste. Tá? Então, coloquei aqui para vocês a representação aqui, uma ilustração do Sol nascendo, está nascendo em leste. Então, assim, todas as localidades que estiverem a leste de Greenwich, as horas serão adiantadas, enquanto as outras localidades que estiverem a oeste de Greenwich, elas terão as horas mais atrasadas. Tá? Então, assim, se eu coloquei aqui no ponto 1, se no ponto 1 aqui, por exemplo, for meio-dia, né, 12 horas, então o ponto 2 será 13, 14, 15, 16, 17 e 18 horas. Por quê? Porque
porque estamos caminhando para leste, onde as horas aumentam. Então vamos para o próximo slide. Então nesse outro slide temos aqui, ó, o meridiano de Greenwich. Tá? Então dividindo a Terra em dois hemisférios. Aqui tem o hemisfério oriental, aqui o ocidental. E aqui temos a representação do distrito de Greenwich, em Londres. Tá? Temos aqui as 24 faixas, ou os 24 fusos, onde cada uma delas possui uma hora diferente. E temos aqui, né, a representação aqui de que um fuso desse equivale a 15 graus, ou então 1 hora. Então, pessoal, nesse outro slide aqui está mostrando o que? Os fusos teóricos. Então, aqui são os fusos horários teóricos. Então, os fusos horários teóricos, eles são divididos pelos meridianos. Então, entre um meridiano e o outro, separado por 15 graus, ali vai estar representando vamos dizer assim, um fuso horário. Só que perceba o seguinte, que nesse sentido, o fuso horário ele vai estar cortando os países, sem se importar com a delimitação dos seus territórios. Tá? Então, no caso aqui, o Brasil está sendo cortado por um meridiano, então sem se importar com a divisão do seu território. Como na prática a gente não sabe que é bem assim. Então, assim, a maior parte dos fusos, eles são delimitados pelo próprio limite territorial de seus países. De forma mais prática, como acontece na prática, temos aqui a mesma ilustração lá que eu mostrei anteriormente, porém, o que acontece? Meridiano de Greenwich, então aqui as horas aumentam para a direita, para a esquerda as horas diminuem. Então, mas vamos dizer que não existe essa tabelinha para vocês, nem o mapa de fuso horário. Como é que vocês vão fazer elaborar, tá, o entendimento a respeito de como funcionam as questões de envolvendo fuso horário? Então, coloquei aqui um passo a passo. Primeiro passo, o que é que a gente vai fazer? Identificar os hemisférios em que estarão informando e pedindo as horas. Então, a gente vai ver se os pontos que estão pedindo as horas, ou que estão informando as horas, se são mesmos hemisférios ou hemisférios opostos. Quais são os hemisférios? Os dois em leste, os dois em oeste, ou um em leste e o outro em oeste. Segundo passo, em hemisférios opostos, somam os fusos e dividem por quinto. Então, hemisférios diferentes. Então, vamos supor que aqui tem 45, está pedindo aqui, está dando as horas no 45, e está pedindo as horas lá no de 30 graus da leste. Hemisférios opostos. O que a gente faz? Soma 40 com 30, que dá 75. 75 dividido por 15, aí vai dar 5 horas. Então, serão 5 horas de diferença de um para o outro. Então, vamos dizer aqui agora. Passo 3. No mesmo hemisfério, subtrai os fusos e divide por 15. Então, a mesma coisa do outro. Só que, como eles estarão no mesmo hemisfério, agora o que a gente faz? Diminui um fuso pelo outro e o resultado divide por 15. Tudo isso, pessoal, para poder fazer o quê? Encontrarmos a diferença de horas entre os dois pontos que estão dando os dados, tá? E por último, a gente vai fazer o quê? Somar ou subtrair a diferença das horas encontradas entre os pontos. Então, eu vou fazer dar um exemplo hipotético aqui. Então, pessoal, eu criei um exemplo hipotético aqui. Então, temos aqui o ponto 1, situado a 45 graus a oeste, Greenwich, e o ponto
1.6, situado a 30 graus a leste de Greenwich. Então, o que acontece? Tem o ponto 1 e o ponto 6, eles estão em hemisférios opostos. Então, o que é que a gente faz? Quando estão em hemisférios opostos, o que é que a gente faz? Soma e divide por 15. Então, temos lá 45 mais 30, que é igual a 75. Então, 75 graus, então, dividido por 15, então aí temos 5. Então, a diferença de horas aqui, ó, do ponto 1 para o ponto 6 são de 5 horas. Então, o que é que a gente faz? A gente vai agora somar a diferença de horas. Por que soma? Porque do ponto 1 para o ponto 6, as horas vão aumentando, porque está indo para leste. Então, o que é que a gente faz? A gente pega lá, ó, 18 mais 5 é igual a 23. Então, no ponto 6, serão 23 horas, tá? Então, 23 horas. Agora eu vou apagar e fazer o exemplo contrário ao outro. Agora, pessoal, temos aqui o ponto 1 e o ponto 3. Então, agora percebo que eles estão agora nos dois, no mesmo hemisfério, tá? O ponto 1 e o ponto 3. Então, temos 45 graus e 15 graus. Então, quando estão no mesmo hemisfério, o que a gente faz? A gente subtrai. Então, vou colocar aqui 45 menos 15, que é igual a 30. É igual a 30. Então, 30 dividido por 15 equivale a 2. Então, 2 horas de diferença do ponto 3 para o ponto 1. Só que agora percebam o seguinte, que no ponto 1, no ponto 3 são 18 horas. E o ponto 1 está mais a oeste, então está à esquerda. Então, à esquerda as horas diminuem. Então, ao invés de somar 18 mais 2, o que é que eu faço? Eu coloco 18 menos 2 horas de diferença. Que vai dar o quanto aqui? Vai dar 16 horas, tá? Então, lá no ponto 1 serão 16 horas. Então, são as situações que vocês podem estar encontrando aí em questões envolvendo fuso horário, tá certo? Então, vamos lá para o próximo slide. Aqui, pessoal, temos o mapa mundi agora representando a hora, assim, o antimeridiano. Então, a gente viu lá que o meridiano central de Greenwich equivale a 0 grau. E o oposto dele é o antimeridiano, ou seja, o ponto, a linha que está a 180 graus. Essa linha, ela tem um nome chamada de Linha Internacional de Mudança de Data. Deixa eu apagar aqui. Linha Internacional de Mudança de Data, então LID. Então a LID é isso aí. Então o que é que acontece? A linha internacional de mudança de data, ela serve para poder estabelecer a mudança de data a partir do momento que alguém cruza essa linha, que fica situada lá no Oceano Pacífico. Então, o que acontece? O dia ele pode iniciar de acordo com duas possibilidades. A primeira delas é quando o relógio no relógio ela atinge 0 hora. Então, com 0 hora, quer dizer que mudou o dia. Ou então, quando alguém passa
por essa linha. Então, aqui na esquerda, o dia será menor do que lá da direita, tá? Então, assim, um navio que vem passando aqui, vai cruzando o Oceano Pacífico, de lado que vem de lá da América, com sentido a Ásia, faz isso. Então, o que é que acontece? Ele vai estar aumentando um dia, tá? Se aqui for, por exemplo, se do lado, deixa eu colocar aqui, se aqui desse lado, tá? Do lado onde está a América, for 18, o dia 18, lá no outro dia, lá no outro lado será dia 19. Então, a partir do momento que ele, se aqui for 18, aqui vem 18, 18, 18, 18, 19. Então, mudou a data. A hora permanece a mesma, porém a hora muda. Por que a hora muda? Aliás, por que o dia muda? Veja só, porque a gente está do lado oposto. De modo que lá, no hemisfério no hemisfério, aliás, no fuso zero, o início, aqui é um fim. Então, aqui também finaliza um dia e começa o outro dia. Tá? Então, percebam que esse lado aqui, ó, o lado do Brasil, Estados Unidos, aqui, mais ou menos aqui, passa o meridiano de Greenwich, mais ou menos aqui. Só que mais para lá um pouco, né? Então, assim, para leste, para cá, as horas vão diminuindo. Então, diminuindo. Para lá, para outro ponto, então, a leste, aqui, as horas vão aumentando. Então, para cá, as horas vão aumentando. Então, se aqui as horas aumentam e aqui as horas diminuem, chega o ponto que aqui, ó, o dia muda. Então, o dia aumenta. E o contrário também se aplica. Então, um avião que vai passando desse ponto para o outro, ali também o dia vai diminuir. Certo? Então, vamos lá para o próximo slide. Esse slide aqui, pessoal, ele mostra como acontece na prática, tá? Então, a gente viu os fusos teóricos e aqui os fusos práticos. Então, assim, os fusos práticos são o que a gente aplica na realidade. Então, perceba aqui, ó, que as linhas que dividem entre um fuso e outro, ela não corta os países. O que é que ela faz? Ela contorna o limite dos países. Então, aqui, ela contorna o limite das ilhas, para poder não cortar o meio, tá? Uma hora ou outra pode acontecer, sem problema nenhum de cortar. Mas isso, os países têm autonomia e para poder ver qual ideia fica melhor. Se ele atribui uma maior quantidade de fuso ou se atribui uma menor quantidade de fuso. Mas, pela lógica, é o seguinte: quanto maior o país do sentido longitudinal, longitudinalmente dizendo, tá? Aqui, então, mais ali cabe uma quantidade maior de fuso. Então, aqui para vocês terem ideia, a Rússia tem uma grande quantidade de fuso. Porque o país possui uma grande extensão aqui, ó, do ponto de vista longitudinal. Mas assim, a China também é um país de grande extensão longitudinal, maior que o Brasil ainda, mas eles adotam um fuso só. Isso, como eu falei para vocês, o país ele tem a autonomia de ver qual é o melhor para ele. Tá certo? Então, alguns países também, por exemplo, os países pequenininhos aqui, ó, onde ele abrange, fica dentro de um fuso, caberia 2, 3 países dentro de um fuso só, então eles acabam agregando a hora fracionada. Então, eles acabam atribuindo, vamos dizer assim, a metade de uma hora. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver agora aí como é que fica o fuso horário brasileiro. Então, o fuso horário brasileiro a gente passa por aqui, ó. Então, é o fuso de... Ó, então, o primeiro fuso é esse, que a gente vai ver agora mais especificamente,
que é o de 30 graus a oeste. É o primeiro fuso brasileiro. Olha, esse é o segundo fuso brasileiro. Esse é o terceiro, que é de 60 graus a oeste. E por último tem esse quarto fuso, que é o fuso de 75 graus a oeste. Esse primeiro fuso, a gente vai ver no slide, próximo slide, ele possui, ó, aqui tem Greenwich, possui 2 horas atrasadas em relação a Greenwich. Brasília possui 3 horas. Aqui está Greenwich, então, ó, 1, 2, 3 horas. Tá? Então, vamos ver isso agora no próximo slide. Então, pessoal, nesse outro slide, temos aqui os fuso horários brasileiros, tá? Então, temos aqui o primeiro fuso horário brasileiro, que é somente das ilhas brasileiras. Temos aqui o arquipélago de Fernando de Noronha, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, as ilhas de Martim Vaz e Trindade. Tá? Então aqui esse primeiro fuso é o fuso de 30 graus a oeste, e eles possuem, esse fuso possui 2 horas, 2 horas atrasadas em relação a Greenwich. O próximo fuso é o fuso de Brasília, em que aqui encontra-se a maior parte dos estados brasileiros e as capitais, que é o fuso de 45 graus a oeste. Aqui temos o fuso de Manaus, no estado do Amazonas. Temos aqui o fuso de 60 graus a oeste, e o fuso de Rio Branco, aqui no Acre, 75 graus a oeste. Então o Brasil possui 4 fusos horários, onde até 2008 o Brasil também tinha 4 fusos horários. Porém, o que acontece? Alguns fusos horários, no caso aqui entre o segundo e o terceiro fuso horário brasileiro, cortava o estado do Pará. Então isso acabava dando problema, porque eles não estavam adaptados a isso e não sabiam como resolver esse problema relacionado ao fuso horário. Por quê? Porque algumas cidades que eram cortadas por fuso, eles não sabiam qual parte do fuso ia ficar. Imagine vocês, uma cidade onde uma parte da cidade é 18 horas, a outra é 19 horas. Então, eles acabaram excluindo aqui o fuso do Acre. O Acre ficou no fuso de Manaus, e o estado do Pará ficou integralmente aqui no fuso de Brasília. Tá? Aí, devido a essa extensão que o Brasil tem, essa extensão longitudinal, então eles acabaram voltando lá, né, a agregar novamente mais um fuso aqui ao Acre e parte do estado do Amazonas, colocando o quarto fuso aqui. Tá? Isso foi a partir de 2013. Então, alguns municípios do estado do Amazonas estão aqui nessa parte verde. Acho que de 9 a 13 municípios estão aqui, que adota o fuso de 75 graus a oeste. Mas quando eles têm ali algumas provas, por exemplo, o Enem, quando tem eleições, então eles acabam, mesmo que estão desse lado, eles acabam adotando o horário de Manaus, que é o horário central do fuso, de 60 graus a oeste. Tá certo? Então vamos lá para o próximo slide. Esse slide mostra o horário de verão do Brasil. Então aqui temos os estados que possuem horário de verão, e aqui os estados que não possuem horário de verão. Então, pessoal, o horário de verão é justamente porque ocorre o horário de verão, né? Então ocorre justamente no período de verão, solstício de verão, que vai mais ou menos de final de novembro a fevereiro, de fevereiro para março. É o período em que alguns locais, de acordo com a latitude, quanto mais aumenta a latitude, ali a quantidade de insolação ou a diferença do dia para a noite vai ser maior. Então o dia vai ser muito maior do que a noite.
Mas isso acontece na medida que vai aumentando a latitude. Então não tem, vamos dizer assim, necessidade de colocar o horário de verão em lugares onde, aqui próximo da linha do Equador, porque nesses locais a duração do dia e das noites serão basicamente as mesmas. Então aqui no Rio Grande do Sul é onde tem a maior necessidade de agregar o horário de verão, justamente porque durante o verão lá o dia vai ser muito mais longo do que a noite. Então a lógica é fazer um aproveitamento maior da luminosidade do sol, né, do dia, e fazer com que o sistema de energia não fique sobrecarregado, né, considerando que o consumo de energia é muito maior durante o verão, tá? Então, o que é que eles fazem? Eles colocam o adiantamento de 1 hora no relógio, e elevando mais o horário de pico. Então, o horário de pico, que seria às 18 horas, no horário normal, e que muita gente estaria voltando do trabalho, tomando banho, assistindo TV, liga ar-condicionado, chuveiro elétrico, então tudo isso vai sobrecarregar o sistema. Então, e também tem a questão da luminosidade. Então, assim, o sistema de iluminação pública, que geralmente as luzes acendem às 18 horas, então imagine vocês aí, 18 horas, 19 até 20 horas, alguns locais estarão de dia ainda, então não tem a necessidade de acender as luzes tão cedo. Então estima-se que uma média aí de 5 a 10% de energia é economizada durante o período do verão, nos locais onde eles aderem ao horário de verão. Então, o próximo slide aqui temos falando sobre a hora local. Então, a hora local ela não se aplica na prática, mas é bom a gente estar sabendo como é que ela ocorre. Então, como é que ocorre a hora local? Veja só, pessoal, dentro do mesmo fuso, né, a gente tem a hora legal, que é a hora do fuso. Porém, se a gente for determinar a hora local, mesmo que esteja dentro do mesmo fuso, as horas serão diferentes por questões de minutos, tá? Então, como eu falei, isso não se aplica na prática. Porém, então, como é que a gente faz para saber? Aqui temos 15 graus, que equivale a 1 hora, que é igual a 60 minutos, a gente já viu isso. Então, montando a regra de 3, temos 15 graus está para 60 minutos e 1 minuto está para x. Então, eu quero saber quantos minutos equivale a 1 grau. Então, aqui, resolvendo, temos 1 grau é igual a 4 minutos. Então, o que é que isso... O que isso tem a ver? Então, vamos dizer que o fuso de 15 graus a leste então ali o relógio está marcando 18 horas. Então eu quero saber agora que horas serão, qual é a hora local, não mais no fuso, mas no meridiano de 60 graus a leste. Então, que horas serão aí? Percebam que 16 graus está no fuso de 15 graus a leste. Então, 16 graus a leste está dentro do fuso de 15 graus a leste. Por que eu sei? Porque 15 graus, assim como 30, 45, ele representa o meio do fuso, a metade do fuso. Então, eu sei que tem 7,5 graus para um lado, 7,5 para um lado e 7,5 para o outro lado. Tá? Então, 7,5 para cada lado. E o fuso e o meridiano de 16 graus está aqui dentro do fuso de 40, do fuso de 15. Então, de 15 para 16 aumenta 1 grau. Se no de 15 graus são 18 horas, aumentou 1 grau, então aumentou 4 minutos. Então, aqui
será 18 horas e 4 minutos. 4 minutos, tá certo? Então, o mesmo pode acontecer a gente perguntando o contrário. Então, ao invés de colocar 4 minutos, né, pode ser 17 graus, que aumenta 8 minutos, ou então pode ser, ao invés de 15 graus, pode ser 14 graus, que diminui 4 minutos, e por aí vai, tá certo? Então é isso, quero agradecer a vocês. Então, Deus abençoe todos, a nós todos, e nas próximas aulas eu estarei elaborando algumas atividades, tá, até que o próximo módulo chegue e a gente retome as aulas normais, tá certo? Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.